Olá, amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, aonde você estiver neste momento. Eu peço um pouco da sua atenção para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Eu sou José Carlos Evangelista, terapeuta holístico, ministro da Palavra de Deus, nas orientações bíblicas, espirituais e também nos conselhos sobre saúde. Então, nesse momento, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, se estiver próximo de você, ou no seu celular, no seu computador, para que nós aprendamos um pouco da palavra de Deus e o que Deus quer falar para nós neste momento. Porque a palavra de Deus é a verdade e o Senhor Jesus disse que conheceria a verdade vos libertará. Então eu queria meditar com vocês aqui no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de 1 a 3, e vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz o seguinte: Assim os céus e a terra foram terminados e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Né? E também aqui no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso de 8, né? Capítulo 20, verso de 8 até o verso 11, diz o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem a tua serva, nem o teu servo, nem o animal, nem aquele estrangeiro que está na tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Que maravilha, hein? Como é importante a gente estudar a palavra de Deus. Porque Deus a gente não vê, né? Por causa do pecado não podemos ver Deus, mas podemos saber a vontade dele. E para isso, ele inspirou homens para escrever a sua palavra. Revelou para eles e eles escreveram para que nós saibamos qual é a vontade de Deus e colocamos em prática se assim o quisermos. Então, aqui está uma verdade crucial. Deus separou um dia para que o homem descansasse, né? Parasse todos os seus labores, as suas atividades e se voltasse para ele, né? Em obediência, como gratidão às bênçãos e às bondades de Deus. E esse dia Deus chama do 7º dia da semana o sábado, ou seja, Shabat no original, dia de cessar, parar, descansar, né? Então, um dia escolhido por Deus para que eu e você descanse, esteja em comunhão com Deus, em oração, estudo da palavra e também levando a palavra de Deus às pessoas, o evangelho da libertação. Então, meus queridos irmãos, Deus deixou um dia de descanso para toda a humanidade na terra. O Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, por que é que se constrói uma casa, uma moradia? Porque tem alguém para morar. Se não tivesse, para que construir uma moradia? Então Deus deixou um dia de descanso na terra, porque ia ter uma humanidade, um ser humano para descansar. Ou, aliás, ia ter ser vivos também. Então, Deus, no começo de tudo, né, já ali, antes da desobediência, Deus já tinha separado o dia de descanso. Ele descansou, porque quando Deus pede que você e eu obedeça, ele primeiro obedece, ele primeiro pratica. Para nos ensinar, por exemplo, não só por palavra. Então Deus descansou nesse dia, ou seja, parou o seu trabalho, né? Sábado significa parar, cessar, né?
O descanso do sábado não tem uma conotação como nós hoje entendemos. Nós, quando falamos em descanso hoje, pensamos em cansaço. E realmente hoje, depois do pecado, a vida tornou cansativa, nós precisamos de um descanso. Mas o original, a raiz da palavra Shabat é parar, cessar. E nem sempre você para porque está cansado. Às vezes você para olhar alguma coisa, fazer uma admiração. E foi o que Deus fez. Ele terminou a sua obra e parou para contemplar tudo que ele tinha feito. E no capítulo 31, do verso 1 de Gênesis, assim, depois que Deus contemplou, olhou tudo, ficou muito satisfeito e disse: eis que tudo é muito bom. Então separou esse dia, que dali para frente, aquele dia ficava como dia de descanso, onde o homem parava tudo para contemplar as obras de Deus, a criação, que nós fazemos parte, e também a salvação dada por Cristo, pela sua graça. Então, o sábado é o dia escolhido por Deus para que eu e você descanse e toda a sua família e seja restaurado física, mental, emocional e espiritual. Né? Mas as pessoas dizem assim, mas nós podemos escolher um dia do 7 para descansar. Sim, você pode. Mas o dia que Deus deixou, escolhido por Ele, separado, santificado significa separado, abençoado com a benção do descanso, foi o 7º dia, não foi o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, foi o 7º. E nós, como filhos de Deus, devemos viver pela obediência a Deus, a sua palavra. Então, o que Deus diz, o que Deus fez e pede que nós façamos, nós precisamos praticar. Então, o sábado é o dia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Pai e do Senhor Deus Espírito Santo. Os 3 seres divinos criaram os céus e terra e mais tudo que neles há, e separou esse dia para descanso. Mas isso está no Velho Testamento, no Novo também. Lucas 4,16 diz que Cristo tinha um costume de estar na sinagoga, a igreja da época, guardando o sábado. Em Atos 17, verso 1, diz que Paulo, que se converteu anos depois da morte de Jesus, também tinha o costume de estar na igreja pregando a palavra de Deus, adorando a Deus. A Virgem Maria, os apóstolos, todos guardavam o sábado. Por quê? Eles guardavam. Porque é mandamento, está na palavra de Deus. Não é invenção da igreja, não é invenção de um pastor, de um bispo, não é invenção de um missionário, é a palavra de Deus que diz que devemos guardar o sábado como gratidão a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Como devemos guardar os outros mandamentos também, não matar, não roubar, não adulterar, não adorar imagem, não cobiçar. Tudo isso é ordem de Deus para que seus filhos obedeçam, para serem preparados para morar um dia com Deus. A guarda do sábado ou a obediência de qualquer mandamento não é para salvar ninguém. A salvação é pela graça mediante a fé. É dom de Deus, ou seja, é um favor que Deus faz ao pecador. Ele não merece ser salvo, ele merece ser morto, porque ele pecou contra Deus. Mas Deus faz um favor, salvar ele. Por isso deu o Filho para morrer, para salvar ele da condenação, que é a morte eterna. Aí depois de salvo, ele agora precisa obedecer para Deus preparar ele para a vida eterna. Para Deus transformar ele na imagem e semelhança do próprio Deus, que o homem foi criado assim. E essa obediência traz a transformação, Deus preparando o homem e tornando semelhante a ele. Né? Então o sábado foi feito para toda a humanidade na Terra. Independente, não foi escolhido, não foi só para um povo, não foi só para os judeus, não foi para só americano, japonês, chinês, africano, não. Foi para o homem, ou seja, para a humanidade na Terra. Aos judeus foram dados a eles para que eles transmitissem isso ao mundo, o resto do mundo. Mas não foi só para eles. Eles foram os escolhidos para receber, para transmitir aos outros. A palavra de Deus também foi dada aos judeus. Mas a palavra de Deus foi dada a eles só para eles ler, ficar só para eles, não. Para eles ler, aprender e ensinar as pessoas. Né? Então, meu querido, não importa se você é batista, pentecostal, metodista, anglicano, espírita, católico, budista,
muçulmano, se você ama a Deus e crê na sua palavra, você precisa guardar os mandamentos de Deus, inclusive do sábado. E nós estamos chegando já nas horas, chegando já perto das horas sabáticas, porque para Deus o dia termina no pôr do sol. Cada pôr do sol termina um dia e começa o outro. Então daqui a alguns minutos mais já é sábado à noite. Quando o sol se pôr amanhã, já é domingo à noite, primeiro dia da semana. Então é assim que a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, houve uma mudança, porque Deus disse que haveria uma mudança, um poder na terra se levantaria para mudar os tempos e a lei de Deus. Ou seja, os tempos, o dia termina no pôr do sol, esse poder se levantaria da terra e mudaria o horário. Hoje o dia termina meia-noite, o mundo foi ensinado que termina meia-noite, mas na palavra de Deus termina pôr do sol. E mudou a lei porque o dia que é de descanso, hoje se tornou dia comum de trabalho e botaram o domingo, primeiro dia da semana, como dia de descanso. Mas isso é uma falsidade, isso é a mudança que Deus avisou que ia ser feito lá em Daniel 125 e Romanos 1,25 diz que iam mudar a verdade de Deus e mentira. Então você ensinar que o sábado foi mudado para o domingo, isso é uma mentira, é uma falsidade, é um engano, é obra de engano, que você aprendeu, foi enganado e agora continua enganando os outros. Porque a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, sem erro, ensina que o dia é sábado. Devemos guardar por amor e gratidão a Jesus. Jesus disse assim, se me ama, guardarei os meus mandamentos. Então, essa é a prova do amor e obediência a Deus. Amém, meu querido? Que o Espírito de Deus consiga espaço no seu coração e lhe convença que você precisa obedecer a Deus por amor e gratidão. Você que é evangélico, já serve a Deus com todo amor, com todo carinho, mas ainda não guarda o sábado, porque lhe enganaram ensinando que o sábado foi abolido, que hoje é domingo. Isso é falsidade. A Bíblia diz que é obra de engano. É obra de engano. O dia é sábado, o dia de descanso. Se você aceita, comece hoje a guardar o sábado, procura a igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado, por gratidão e amor a Jesus, porque fomos salvos pela graça, e venha que será bem recebido, e comece a guardar seu primeiro sábado, e será grande alegria na sua vida, uma benção a mais Deus te dará. Se você já guarda, ótimo, maravilha, continue guardando, tá bom? Fica com Jesus, tenha um sábado feliz, que Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.